E nós vamos direto conversar com a Catiúcia Neri, que está lá ao lado do Congresso Nacional. Oi, Catiúcia, boa noite para você. A expectativa é grande de que essa votação comece ainda hoje, não é isso? Oi, Paulo, boa noite. A gente vive essa expectativa aqui ao longo do dia, um dia comprido de negociações em torno da reforma da Previdência. Para você ter uma ideia, como a negociação ainda continua, a sessão plenária da Câmara já começou, mas a discussão da proposta da reforma da Previdência ainda não está em pauta. Foi um dia de bastante negociação, mas ainda há uma expectativa de que essa proposta seja votada hoje, na madrugada, mais tardar na madrugada. O governo, inclusive, faz um esforço concentrado para que isso aconteça, exonerou alguns ministros para que eles pudessem participar dessa votação de hoje. Um desses ministros é o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Ele está participando ali dessa sessão e diz que o governo tem ali em torno de 330 votos hoje para aprovar essa proposta de reforma da Previdência. Lembrando que o governo precisa de 308 votos, então é uma margenzinha aí a mais para a aprovação dessa proposta que a gente espera que comece aí a ser votada ainda hoje. Para saber como é que está o clima lá dentro do plenário, eu vou chamar a repórter Mariana Jungmann, que acompanha de perto o que acontece lá e traz as informações para a gente. Mariana, boa noite. Oi, Catiúcia, boa noite. Pois é, por aqui a votação da reforma ainda não aconteceu, ainda nem começou, porque os deputados estão há horas dedicados a votar um outro projeto que trata de regras para vaquejadas, rodeios e provas de laço. Essa votação está se estendendo desde o começo da tarde, porque a oposição já está em obstrução para tentar evitar a votação da reforma, mas os próprios oposicionistas, agora há pouco, apontaram também que o governo está usando esse adiamento da votação para negociar os últimos votos para a reforma e os últimos detalhes dessa votação. Assim que essa votação aqui for concluída, o quórum está bem alto na casa, já passou dos 500 deputados. Assim que essa votação for concluída, então a reforma da Previdência que entrará em pauta. E aí a oposição prometeu usar todos os instrumentos de obstrução que tiver, deve apresentar questões de ordem, deve apresentar requerimentos de adiamento da votação, de inversão de pauta, de retirada de pauta. Os líderes oposicionistas devem também procurar usar bastante a palavra para tentar adiar essa votação, viu? A estimativa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, hoje, mais cedo, era de que essa obstrução deve durar de 4 a 5 horas. Os líderes aqui preveem que a votação do texto base deve acontecer pelo menos até as 2 horas da manhã, e aí a votação dos destaques em primeiro turno ficaria para amanhã. Catiúcia. Obrigada, Mariana. Vai ser um dia longo, né? Um dia que deve terminar somente amanhã e um dia que começou muito cedo, um dia cheio de articulações, com reuniões para tentar fazer acordo aí para a votação dessa reforma. Quem vai trazer os detalhes para a gente é a repórter Selma Dias, que está lá no Salão Verde. Selma, boa noite. Oi, Catiúcia, boa noite a você, boa noite a todos. Olha, foi mesmo um dia inteiro aí de negociações nos bastidores para tentar fechar um acordo e facilitar esse processo de votação. A ideia dos apoiadores da reforma era adiar essa votação para amanhã e, em troca disso, os oposicionistas teriam que apresentar apenas 2 requerimentos aí de obstrução de pauta. Esse acordo não foi possível, né? A oposição resistiu e agora à tarde, depois de 2 reuniões, eles anunciaram que vão mesmo obstruir a sessão, apresentando requerimentos de retirada de pauta e também adiamento de votação, além de 9 destaques, né, sugestões de mudanças aí no texto. Isso, claro, não impede essa votação, mas acaba atrapalhando ali, atrasando os trabalhos, porque essas questões precisam ser analisadas primeiro. Hoje, pela manhã, também foi um dia intenso de articulação. Quem acompanhou tudo foi o repórter Glauco de Queiroz e a gente vai ver agora na reportagem como foi. A sessão no plenário começou hoje às 9 horas, mas sem tratar de reforma da Previdência. Antes, o Colégio de Líderes se reuniu para acertar os detalhes da votação. Está fechada a questão, o PSL não vai apresentar nenhum destaque, já conversamos, o líder, o delegado Valdir, já passou isso para todos os deputados também. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, chegou hoje na casa otimista. Disse acreditar na votação em segundo turno até sexta-feira. Se a gente conseguir o número de parlamentares para votar, começar a votação, pelo menos do principal hoje, na noite, na madrugada, seguir com os destaques amanhã, a gente passa a ter
a quinta e a sexta para votar o segundo turno. Assim, eu como sempre sou otimista, eu acho que a gente consegue acabar antes de sábado. Agora cada hora é decisiva. Foram quase 2 horas de conversas, mas não houve acordo. A oposição decidiu manter a estratégia de obstruir a pauta. Já é quase meio-dia e a essa altura ainda não é possível saber se a reforma da Previdência vai mesmo ser votada hoje. Não tem acordo, o governo propôs que nós retirássemos os nossos requerimentos. Nós não aceitamos a proposta do governo. A nossa percepção foi muito clara no Colégio de Líderes que o governo está blefando, não tem os votos e o próprio governo queria jogar a votação para amanhã, talvez para apostar na liberação de emendas e tentar conquistar de uma forma irregular e ilícita os votos que ainda faltam para aprovar essa reforma contra o povo. A líder do governo no Congresso defendeu que tenha votação, mesmo que o debate avance pela madrugada. O governo está liberando emendas desde o início do governo. Então, parece que é uma coisa nova que caiu do céu. Desde o início, todo mês tem liberação de emenda, porque isso é lei. Então, nós cumprimos a lei. Ponto. A matemática é muito simples. Não tem acordo, vamos para o enfrentamento. A gente vence a obstrução. E a gente vai a madrugada dentro. Não tem problema nenhum, ninguém aqui está com preguiça. A gente invade a madrugada, trabalhamos até amanhã, emendamos 3, 4, 5 dias consecutivos. Mas, se é para ir para a obstrução, é pior para a oposição, que vai perder tempo de debate. Olha, outro questionamento que surgiu agora à tarde aqui no Salão Verde foi sobre a inclusão de estados e municípios no texto da reforma que vai ser discutido agora, daqui a pouco, lá no plenário. Estiveram aqui, né, andando pelo Salão Verde, pelo plenário, os governadores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e também o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. O Partido Novo chegou a apresentar uma emenda pedindo a inclusão aí de estados e municípios, né? Mas o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e também o ministro exonerado e agora deputado Onyx Lorenzoni afirmaram que dificilmente esse ponto será aprovado em plenário. Catiúcia. Obrigada, Selma. E o presidente Jair Bolsonaro falou mais cedo, a expectativa que ele tem sobre a votação da reforma da Previdência aqui na Câmara dos Deputados. Quem vai trazer os detalhes para a gente ao vivo é a Daniele Popov. Daniele, boa noite. Oi, Catiúcia, boa noite para você, boa noite a todos. É isso mesmo, o presidente Jair Bolsonaro comentou sobre a reforma da Previdência. Ele falou aos jornalistas na saída de um evento aqui em Brasília na tarde de hoje. O presidente Bolsonaro disse que acredita que essa proposta, a nova Previdência, vai ser aprovada até o fim de semana. Segundo o Bolsonaro, categorias da área de segurança pública deverão ser retiradas do texto dessa proposta de emenda à Constituição e poderão compor uma lei complementar. Vamos ouvir. Eu sei que o Rodrigo Maia quer o melhor para o Brasil, por isso ele está empenhado na aprovação dessa nova Previdência e nós acreditamos que ela seja aprovada até sábado. E tudo, no meu entender, aponta para que o Brasil retome a sua economia. Pelo que tudo indica, que chegou ao meu conhecimento, é que essas classes, voltadas para a segurança pública, deverão sair da proposta de emenda à Constituição e compor uma lei complementar, tão logo seja promulgada essa emenda à Constituição. Bom, lembrando, que o Planalto exonerou 2 ministros, como a Selma falou e também a Catiúcia, o ministro Onyx Lorenzoni da Casa Civil e do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, para reforçar aí a aprovação da nova Previdência na Câmara dos Deputados. Outros 2, Tereza Cristina, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e Osmar Terra, da Cidadania, também podem reforçar esse time aí para votar no plenário. Agora eu volto com você, Paulo. Obrigado, Popov.